no mesmo, mas porque o Caco tá um pouquinho ocupado antes de começar. Nossa, pra ele ser santista mesmo, coitado, né? Não, só tô fumando um pouco aqui Aham. antes de começar, né? Que aí é feio ficar mostrando isso, né? Não, Mas enfim. ah, Seguinte, gente, os exercícios, o Matheus ele vai falar mais por final, tá? Sobre os exercícios, tá? Eu vou dar uma breve introdução. Não vou conseguir falar muito hoje, porque eu estou com o temido, aquele temido que todo mundo sabe, que todo mundo está com medo, e eu ainda estou em processo de recuperação, tá? Então, por isso, até que, juntando o fato de eu ser fumante, tá meio difícil de apresentar, tá? Minha voz tá meia ruim, tá? Mas, enfim, aí o Matheus, ele vai passando aqui, tá? Eu só vou dar uma recapitulada aqui no que a gente passou ontem, né? Só deixa eu ver se a apresentação tá bonita. Aqui, calma aí. Um segundo, gente. Ele tá mostrando a minha barra aqui, né? Aí, acho que agora vai. Aí, agora foi. Só para dar uma recapitulada aí no que a gente passou ontem, né? Isso daqui foi a apresentação de ontem, né? A gente abordou principalmente o porquê, né? E o que e por que programar, né? Porque ele é tão importante na nossa vida, né? Em relação tanto no mercado corporativo, quanto no mercado agora, no mestrado, né, que vocês vão utilizar, né, que a programação, ela vai ser a ferramenta para você modelar os dados brutos, né, você vai transformar de dados brutos, né, dados crus, talvez de observações que vocês possam fazer, ou de um censo, que nem o IBGE, que as pessoas vão colocando, e aí você vai populando essa informação, ou você tem algum programa que faça isso, né? Algum programa que observe tendências e comportamentos, que até o Matheus ele vai falar um pouco disso sobre hoje, ou até o próprio estudo que você vai lá e vai populando os dados, tá? Então você pega todos esses dados brutos e você consegue fazer a manipulação dele, tá? Por isso que a aplicação, né, independente da área, que eu sou de negócios, não sou do mercado financeiro, né, mas eu trabalho com consultoria, né, e o meu curso seja mais aplicado a seguros, a negócios, a banco, entre outros, né, a gente tem essa relação, tá? Até por isso que é interessante a gente fazer essa troca de conhecimentos, tá? Porque a nossa função como um atuário é basicamente mensurar, né, os dados estatísticos, né, é mensurar o risco, tá? E o risco, ele está envolvido em várias coisas, tá? Em várias áreas diferentes, inclusive na área de vocês, por exemplo. Que nem ontem eu até falei para vocês hum, que eu sou uma negação em biologia, eu só, inclusive, não passei na USP em história, quando eu prestei, por causa que eu errei todas de biologia, e hoje em dia eu penso em fazer o meu mestrado em bioestatística. Então, são coisas legais, sabe? A gente vai aprendendo novos conhecimentos, né? A gente vai flertando aqui na graduação. Então é muito interessante essa interdisciplinaridade, tá? É o que a gente busca, tá? Interdisciplinaridade, tá? Então a gente passar um pouco de conhecimento de programação e o Matheus ele vai dar uma parte de estatística, tão temida estatística, mas vocês podem ficar tranquilo que a didática do menino é excelente aí, tá? Dizer que eu estou muito feliz, tá? Nós temos 98 pessoas, tá? É, não, para quem não sabe, esse vai ser meu último curso pelo Catu, né? Eu estou saindo do Catu após 4 anos, né? E para mim é fechar como com chave de ouro, um curso interdisciplinar para 98 pessoas, tá? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí pela confiança aí, pelo interesse aí, e espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem. A gente preparou o material com muito carinho, a gente vai tentar dar o melhor da gente, tá? Lembrando que a intenção aqui não é a ideia aqui não é ninguém sair especialista em programação de R, mas que vocês tenham uma ambientalização com a ferramenta, né? Ou seja, vocês saibam o que é o R e a gente vai dar o caminho para vocês aprenderem, né? Que foi basicamente o que eu fiz ontem, tá? Eu expliquei o que e por que programar, né? Isso deve estar claro na mente de vocês, por que é importante programar, independente da área. Se eu sou de humanas, ciências sociais, nossa, usa muito programação.
porque você vai ter que fazer estatísticas, né, de preferências, de gostos, né, então, por mais que o cientista social, ele não, por exemplo, ele não tenha como formação base a estatística, mas se ele souber a estatística, ele consegue fazer a comunicação entre o estatístico, né, que vai realizar essa parte mais quantitativa do estudo, para o que ele deseja estudar, tá? Então, esse conhecimento, né, essa interdisciplinaridade, ela é muito importante para vocês. Até por isso que eu idealizei esse curso, tá? Eu queria idealizar esse curso para outros centros acadêmicos, outras pessoas da Unifesp, e a Bud foi a instituição, né, que me procurou, e eu gostei muito desse projeto, tá? Agora, vamos lá, sem mais enrolação, né? Por que do R, né? Eu só estou fazendo uma revisão de ontem, tá? Rapidinho. Já eu passo o bastão para o Matheus, ele, ele arregaça aí com vocês aí. Porque o R, ele é uma linguagem orientada a objetos, tá? Isso é muito difícil, né, explicar o que é, o que não é uma linguagem orientada a objetos, tá? Mas, basicamente, eu tenho uma vantagem muito grande para se usar linguagens orientadas a objetos quando eu estou tratando por dados, né? Porque uma linguagem não orientada a objetos é como se fosse uma lista telefônica. Então, eu teria que repetir várias vezes o mesmo código, né? Por exemplo, no R, você só chama uma função. Eu chamo a minha função média, que ela já é pré-definida no programa, entendeu? Então, isso é uma linguagem orientada a objetos. Lógico que não é só por causa disso, tá? E agora o R, como linguagem orientada a objetos também, ele é importante porque ele é open source, então você pode desenvolver pacotes para a própria linguagem R, você pode desenvolver um pacote de biologia que faça análise de biologia, análise de crescimento de planta, né, que nem o Matheus mostrou ontem, análise de crescimento de vírus, você pode colocar a base de dados dentro do R, de estudos que você fez, e aí você pode replicar com pesquisadores do mundo todo. Então, tem essa parte de instalação de pacotes, que é bem legal, tá? Tanto em operações que você pode fazer, né, ter as suas bases de dados, que acredito que hoje até é o foco do curso hoje, né, como a gente vai operar duas bases de dados diferentes, ou a mesma base de dados em sessões diferentes, tá? E também ela processa muita linguagem, porque ela processa muita informação, porque ela é uma linguagem matricial, tá, gente? Isso é bem importante. Ela trabalha com matrizes. Se vocês saírem do curso entendendo que o R ele trabalha com matrizes, e por isso que ele é interessante, eu já fico muito feliz já, tá? Porque programacionalmente ele simplifica muito a nossa vida. Se eu estou falando de uma base de dados de um estudo de 10 a 15 anos, que eu estou fazendo um estudo da minha população, em que eu tenho uma massa de dados muito grandes, isso seja num Excel, seja, sei lá, anotado numa folha de papel, que depois eu vou ter que passar para o computador, é interessante eu ter um software que suporte essa massa de dados bruto. E o R, ele suporta, porque, como eu expliquei para vocês, ele trabalha de uma forma matricial. Então, ele não vai abrir todo o seu arquivo, que nem, por exemplo, o Excel faz, que o VBA faz. Você abre a planilha do Excel, você não vai abrir uma coluna ou duas colunas, você vai abrir toda a planilha do Excel. O R não. O R, ele carrega, né, dentro dele, e conforme você vai fazendo as operações, ele vai meio que abrindo conforme seus comandos. Então, se eu quero fazer a primeira coluna menos a segunda coluna, eu não preciso carregar as 1 milhão de colunas depois. Então, é por isso que ela é uma linguagem de programação muito interessante, tá? E aí a ideia, né, depois, né, quando vocês já forem mais familiarizados, né, com R, vocês começarem a aprender a sumarizar a base, né, que é deixar ela certinha, tratar valores nulos, né, porque na vida, né, na nossa vida de pesquisador, como cientista, os dados não vão estar sempre bonitinhos, né, que nem o seu professor de estatística dá lá, né, para você fazer a continha lá normal. Muitas vezes você vai ter que se virar, né? A gente até brinca que 90% do nosso trabalho, eu como cientista de dados, tá? Eu trabalho com dados, é arrumar os dados para depois eu jogar a modelagem, do que fazer a modelagem em si. Então, meu trabalho é basicamente de arrumar a cagada. É exatamente essa a definição informal do meu trabalho. Eu arrumo as cagadas da base de dados, as inconsistências, né? O nome mais bonito, né? Vulgo cagadas, né? Que alguém fez, as inconsistências da minha base de dados, para depois eu aplicar a minha modelagem e o meu estudo.
Tá? Então, muitas das vezes vocês vão se deparar com isso. Então, é importante, como vocês estão buscando esse conhecimento de programação focado no método científico para a comunidade científica, né, aprender a fazer esses tratamentos, né, entender muito bem a linguagem de programação. Você já tem um know-how, né, você já tem um conhecimento da área de vocês, seja biologia, eu vi que tem até gente de zootecnia, me desculpa se eu não conheço, eu não conheço nada dessa área, tem gente de várias especialidades aqui, então você agregar esse know-how que vocês têm com a programação é excepcional, assim, você pode criar uma interdisciplinaridade muito grande, tá? Inclusive, o meu TCC é um tema de biologia, e eu não sei muito de biologia, olha que coisa engraçada, eu sei de estatística, mas eu vou conseguir conciliar os dois, e essa interdisciplinaridade, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Eu acho que é o avanço, né? O progresso da ciência, ela é em campos interdisciplinares, tá? Aqui eu já falei um pouco, né, sobre o R, né, que tem um pacote, tipo de bases que ele aceita, o que ele é interessante, né? Você lembra que ontem, lá, quando eu mostrei no script, a gente tinha várias maneiras de importar a base. Eu já mostro ele aqui, já, tá? E é usado para tal ciência de dados, né? Que é o que está no momento agora, né? É o que dá dinheiro. Você ser cientista de dados, você mexer com R, você mexer com Python, aí machine learning, né? São todas essas coisas aí que eu não sei se vocês escutam, que dá dinheiro, né? Que é a bola da vez, né? Antes era nanotecnologia, né? Agora é ciências de dados, né? A bola da vez, né? E aqui é a interface do script, né, do R, né? Onde aqui do script do ambiente da aplicação RStudio, tá? Onde eu tenho o script, aí esse ambiente seria uma tela auxiliar, né? Também o suporte, onde você pode ver as variáveis, né, os plots, os pacotes que tem, e o console, que é onde gera os outputs, né, tudo que eu coloco no script, ele vai me gerar uma resposta, e essa resposta, ela vai vir no console, tá? Bem basicamente, né, aí o que eu falei de boas práticas de programação, né, enfim, só lembrando que, por exemplo, aqui tem esses operadores, estão vendo aqui, operadores aritméticos, esses operadores relacionais, se eu vou declarar eles aqui com uma minha variável, x em interrogação, por exemplo, não funciona, porque ele considera a interrogação como um operador aritmético, não como algo que eu quero da minha variável, né? Então, sempre tem as boas práticas de você declarar variáveis sem operadores lógicos, né? E principalmente que também maiúsculo, quando você vai aprender programação, alguns softwares, né, algumas linguagens específicas de programação, eles não aceitam variáveis maiúsculas, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Eu sei que eu fiz errado no meu exemplo lá, me falaram que eu coloquei variável maiúscula, mas eu tô errado, tá? Boas práticas programacionais, tá? E lembrando que sempre quando é algo de texto, né, que a gente chama de string, né, o formato texto string, né, eu sempre tenho que colocar ou entre aspas, duplas, aspas simples, né, é bem importante vir nisso, tá, porque em alguns tipos de programas, eles só reconhecem se você faz isso. O Matheus até falou ontem se o Python reconhece ou não, o R reconhece ou não, eu não me lembro, tá? Como eu estou trabalhando muito com Python, eu tô meio esquecido do R, mas isso é uma boa prática programacional, a gente usa para todas as linguagens de programação, beleza? A gente tem que declarar sempre string como entre aspas, tá? Isso. Aqui no VBA, eu tô com a cabeça no meu trabalho, a gente descobriu aqui no R, ele só aceita a minha variável string se eu declarar entre ou aspas simples ou aspas duplas, né? Tem algumas linguagens de programação que até aceita você escrever, né? Que nem aqui, ó, por exemplo, aqui eu escrevi aqui, ó, nesse Zzinho aqui, ó, hello, né? Tem algumas linguagens que até aceitam, né? Mas por boas práticas programacionais, né? A gente coloca eles entre as aspas aqui, né? Que seria que nem o H aqui, beleza? Foi só alguns comentários, né? Aí aqui a gente passou um pouco sobre operadores relacionais e aritméticos, né? Que é bem interessante isso, né? Você saber essa diferença, né?
que relacionais é maior ou igual, quando eu quero comparar dois espaços amostrais diferentes, né? E os aritméticos é quando eu quero somar uma variável, um vetor, entendeu? Aqui eu estou comparando dois espaços amostrais, né, que a gente chama em estatísticas diferentes, né? Podem ser iguais ou podem ser diferentes, né? Aqui é uma comparação, né? Esses relacionais, né? Algum tipo de comparação. E quando eu falo de aritmético, eu estou somando, subtraindo, fazendo vezes, elevado. Então, é bem importante ter ciente, né? Não precisa decorar, né? Mas só ter essa conceituação ciente. Quando você for aprender qualquer tipo de linguagem de programação, tá? Porque quando o Matheus for falar dos ifs lá, vocês vão ver que a gente vai usar operadores relacionais dentro do if, né? Para fazer as comparações, né? Nas estruturas de repetição, eu utilizo aritméticos, né? Para fazer os loops, né? Então, isso é bem interessante, vocês saberem a diferença de um e de outro, tá? Aí aqui, né, é mais focado no dia de hoje, né, que o Matheus vai passar para vocês, seria as estruturas, né? Eu tenho a estrutura de vetor, matriz, array, data frame, listas e factor, tá? Então, é bem interessante prestar atenção nesses nomes. Se vocês quiserem anotar esses nomes aí nas anotações de vocês, é bem interessante, tá? Porque quando vocês forem fazer algum curso de R mesmo, quando vocês forem aprender, é bem importante vocês saberem a diferença entre cada um, né? Qual que é a diferença entre um vetor e uma matriz. O Matheus, ele vai falar aqui com a didática dele, ele vai conseguir explicar para vocês, tá? Mas logo de cara, como introdução, vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Que existem vários tipos de estruturas dentro da programação, tá? Isso pode ser também em qualquer tipo de linguagem de programação, tá? Vocês vão ter estruturas, tá? E estruturas de repetição, que é o que ele vai falar também depois, e você tem que saber minimamente a diferença entre as duas. É que nem andar de bicicleta, você aprende a programar em uma linguagem, você só vai, depois de muitos anos, você só vai ter o tempo de cair, não é? Para aprender de novo, mas aí você anda uma hora, entendeu? É a mesma coisa da linguagem de programação. Ontem eu estava programando no Python, hoje eu estava no VBA, e agora eu já vim para o R aqui, entendeu? Mas a lógica de programação, a lógica de como funciona um programa é a mesma sempre. Então, se você aprende uma vez, você utiliza uma linguagem fácil de aprendizado, tanto como R ou como Python, são duas alternativas muito boas para vocês aprenderem, vocês conseguem aplicar isso em qualquer tipo de linguagem de programação, tá? Uma coisa interessante, né, uma curiosidade, mas que é bem importante de falar, ó, quando eu estou falando disso daqui, ó, tá vendo que eu abri aqui o meu terminal, né, quero estar mostrando para vocês, né, isso daqui ele não é o R, tá, e mesmo o programa R, né, porque tem o R e o RStudio, ele não é a linguagem de programação, tá, isso daqui é um compilador, tá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês chamam o VBA, não é? Não sei se vocês têm contato com o Excel, né? Que todo mundo fala o VBA. O VBA não existe. O VBA é linguagem de programação. O que existe lá dentro, que você programa, é o VBE, né? Que é o compilador do VBA. Então, é a mesma coisa. Você pode ter diversos tipos de compiladores, né? Para a linguagem R. Inclusive, ontem eu mandei um online para vocês, né, para vocês testarem os scripts de vocês, que compilam a linguagem R, tá? Então, é bem interessante dar essa... É que eu não sabia, eu também descobri recentemente, depois de anos programando, que eu cometia esse erro, tá? Então, é bem interessante, né? Aí, aqui foi mais aqui eu demonstrei algumas operações, né? E agora a gente vai entrar mais na parte de pacotes do R, né? Mais nessa parte interessante que o Matheus vai abordar agora, né? Que tudo no R você vai utilizar pacotes, tá? Você não vai fugir de pacotes no R, seja para qualquer coisa que você vai fazer. Você pode ter um pacote que você vai ter algumas bases de dados, que você vai operar. Por exemplo, eu já me adiantando aqui, o Matheus que ia dar essa parte, né? Se eu clicar aqui nos packages, né? E eu clicar aqui em install, isso daqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso daí agora. Ó, vou colocar bio, ó. Então, eu tenho vários pacotes de biologia, biocomputer, biodiversity, sei lá, vegan, que eu sei que tem. Ó, tem pacote vegano,
vegetarian, não sei, eu tô chutando qualquer nome aqui, ó, tem um pacote de vegetarianismo no R, agora o que tem dentro dele eu não sei, né, a gente tem que ver, né, vamos supor normal, norm, né, ó, normal, eu tenho vários tipos de pacotes que abordam sobre a distribuição normal, então são vários tipos, um que a gente vai usar, que é muito bom também, que eu gosto, que é o Titanic, enfim, né, são vários tipos de pacote que tem várias funcionalidades e você pode utilizar, tá? Isso é uma parte bem interessante, porque ele vem do repositório CRAN, né, geralmente, né, o CRAN é o repositório oficial, né, do R, onde contém todos os pacotes, ou você pode, você mesmo desenvolver um pacote em zip ou em GZ, né, e importar ele para o seu programa. Às vezes, por exemplo, alguma empresa, sei lá, diz que tem uma empresa de vacina aqui, aí eles estão analisando a vacina, eles vão fazer uma fórmula milaborante lá, eles não querem colocar no open source, então eles desenvolvem um pacote aqui, e aí eles usam esse pacote para fazer análise da base de dados dele, tá? Mas isso daqui é algo mais de desenvolvedor, tá? Geralmente vocês vão usar os pacotes do repositório CRAN, tá? Acredito que é isso, tá? Hoje a gente vai... o Matheus já abordou um pouquinho, peraí que eu acho que deu uma travada aqui, aí destravou, de import de dataset, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu posso vir de texto base, né, texto reader, né, acho que aqui a diferença é vírgula e semicoluna, não lembro qual que é a diferença, eu posso exportar do Excel, e esses três aqui são bancos de dados, tá? Stata é aquele aplicativo, é aquele programa lá, o Stata, que a gente usa muito aqui em economia, né, tem o SAS, tem o SPSS, e aí tem milhares de outros tipos de import que você pode dar, tá? Esses daqui são os mais comuns, mas o R, ele realmente abrange muita coisa mesmo, tá? Eu acredito que é isso aqui da minha parte da introdução, Matheus. Já quer tacar-lhe o pau? Ou não? Vamos lá, então. Vamos lá? Agora começa a parte legal aí, gente. Deixa eu parar de compartilhar, né? Aí vocês vão ver a cara feia do Matheus, não a minha agora, tá? Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela? Tá normal aí? Tá normal, tá normal. Primeiramente, eu queria mostrar esse site aqui para vocês. Só respira um pouco, calma, respira. Agora vai. Eu queria mostrar esse site aqui para vocês, que é basicamente o que o Caco estava falando agora sobre os pacotes. Aí, se eu não me engano, tem mais de 10 mil pacotes. Se vocês derem uma olhada, vocês vão achar pacotes de biologia, de estatística, de um monte de coisa. E vocês conseguem clicar em cima do pacote e verificar o documento dele, qual a descrição, como utilizar, quais argumentos que ele usa. Tem toda a documentação desses pacotes nesse site aí, do CRAN, tá bom? Matheus, deixa que eu leio as perguntas, tá? Foca na apresentação, só para ficar mais fluido, beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, eu te interrompo e te falo aqui, tá? Suave, mano. Eita, porra. Eu dei um zoom muito... Vamos lá. Acho que eu não deixei aqui, mas vamos iniciar desde o básico, que creio que algumas questões dos exercícios que eu disponibilizei ontem não foram contempladas com a apresentação de ontem. Então, eu queria mostrar o mais simples de qualquer programação. Print. Um print é basicamente o retorno de somente caractere, uma string. Então, por exemplo, aqui eu dei um print. Eu simplesmente vou escrever print, abro parênteses, aspas, toda a string que eu vou escrever, sempre entre aspas, tá? Então, eu escrevo qualquer coisa, e dou um Ctrl Enter. Aqui, no meu console, calma aí que ele tá meio travado aqui, mano. Vamos ver. Vai retornar, relaxa. Você tá com 20 scripts do R aberto. Fecha alguns que você não vai usar, porque ele tá alocado na memória. Isso. Porque ele usa 20 scripts do R, aí às vezes deixa lerdo mesmo, tá, gente?
Mas não é falha do professor, não. É falha do PC, tá? Acontece. Aqui, deu ok aqui. Vamos lá, vou tentar de novo. Ah, tá indo agora. Vamos lá. Então, se eu der um Ctrl Enter, ele retorna aqui no console a frase que eu escrevi, certo? Mas e se, por exemplo, eu tenho uma variável que eu declarei, por exemplo, meu nome é igual, abre aspas, Matheus. Meu nome é Matheus. Eu declarei aqui, e depois eu declarei minha idade. Idade é igual a 18. Ele reconhece como numérico. No print, não precisa de ponto e vírgula no final? Ah, calma aí. Aonde? Não, no caso aqui não precisa de ponto e vírgula, tá? No Python a gente usa ponto .format e aí a gente coloca as variáveis, tá? No R é diferente. No R eu posso usar a função paste, que é basicamente uma concatenação de caractere e numérico. Então aqui, o mesmo princípio do print, eu escrevi entre aspas, olá, tudo bem? Meu nome é Matheus. Meu nome é, fechei aspas, vírgula, minha variável que eu declarei o nome. Eu declarei meu nome aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Enter. Um Ctrl Enter na idade aqui. O meu nome, ele indica Matheus. Então, depois da minha frase, vai aparecer o meu nome Matheus. Vírgula. Outra frase, vírgula, variável. E aí eu posso fazer um texto com isso. Aqui eu escrevi uma frase, vírgula, a variável. Outra frase, vírgula, minha idade. Tá bom? E se eu der um paste, calma aí, deixa eu ocultar isso daqui, vai aparecer toda a frase com a variável que eu utilizei, certo? E outra função muito interessante que pode ser muito usual para vocês é eu mudar a minha classe ou tipo da minha variável. Por exemplo, aqui, na minha idade, se eu der um class, ó, class idade. Class, eu verifico a classe da minha variável, numérico, certo? Se eu quero transformar ele, por exemplo, num caractere e declarar isso em outra variável, s ponto alguma coisa. Se eu der um s ponto e der uma olhada aqui, olha a quantidade de classes que eu consigo atribuir minha variável. Muitas. Aí vai depender do seu caso. Eu não tem como eu ficar falando uma por uma aqui, mas as principais é o fator, que é s.factor, e você transforma a string em fatores. Depois eu vou explicar melhor, deixar mais claro o que seria um fator. E é basicamente isso. S ponto, a classe que eu quero transformar, entre parênteses, a minha variável. Então aqui, ó, eu estou pegando a minha idade e transformando num caractere. Agora vamos ver o x. Percebam que ele já veio entre aspas. Todo o caractere no meu console ou em qualquer um eu preciso escrever entre aspas. Agora vamos verificar a classe do x. Agora é caractere, mas está sendo 18. E para manipulação estatística, sempre você vai ter que usar numérico e não caractere. Prestem bem atenção nisso, às vezes vocês estão fazendo algum cálculo lá e, de repente, a variável que você declarou está como caractere. Então, prestem bem atenção nisso. E se eu quisesse mudar de novo o x, eu poderia, x recebe s ponto numeric. E aí, o meu próprio x que eu quero transformar. Agora, vamos ver a classe numérico agora, tá bom? Beleza, ontem eu comentei um pouco da estrutura do meu if. O que seria, eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas o que seria basicamente? Vamos entender mais matematicamente o que seria. Eu tenho aqui uma variável que eu estou atribuindo o valor 5, certo? Vamos entender o que seria essa estrutura. If. If, no inglês, seria se. Então, se, abre parênteses, o meu número, que é a variável que eu declarei, for maior do que 0,
Aí eu abro chaves. Caramba, eu sempre confundo. Eu acho que isso daqui é chaves. Eu nunca sei o que que é também, pode... Confundo. Que Sem é o confundo. pra Algelim, pra abrir a conta lá. Sabe? Esse é colchete. Chave é o mais É difícil. chave, ó, falaram que é chave. Então Colchete tá chave, pode continuar. é chave. Tudo que tiver dentro da minha chave vai ser executado se a minha condição for verdadeira, tá bom? Então, percebam aqui, ó, que eu quero que se for verdadeiro, vai dar um print, que eu acabei de falar para vocês. Print, o número é positivo. Ou seja, se for maior do que zero, é positivo. E else, tá vendo que eu não coloquei nenhuma condição? Isso significa que, caso contrário, se não for maior do que zero, aqui no caso eu teria que colocar igual, né? Porque senão vai ficar... Dá um erro. Quem visualizou isso daqui conseguiu entender. Mas tá, o else ele vai falar, caso contrário. Aí eu abro outras chaves e coloco um bloco. Então, é basicamente o que vai retornar aqui, como o 5 é positivo, vai retornar o número positivo. Mas se ele fosse negativo, vou atribuir de novo, o número é negativo, tá bom? Porque ele passou por essa condição e falou, não é verdade, vamos para o contrário. Caso contrário, print o número é negativo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro o que seria o if, tá? E aí eu poderia atribuir várias e várias variáveis, por exemplo, usando aquele operador, o e, cadê o e? Eu não sei, é no 7. O e comercial, ou o ou, que é o travessão. Eu não tenho no meu teclado, se alguém puder passar aí, porque meu teclado é em inglês, mano, e eu não tenho esse travessão, isso mesmo. Então eu posso trabalhar com um ou outro, ou um e outro, aí vai determinar, tipo, a sua análise, você que vai interpretar se é isso ou isso, aí é totalmente subjetivo. Mas se você me fala, meu Deus, esse código é muito grande, eu consigo compilar isso daí? Consegue. Nesse caso, como eu só tenho duas condições em que ou acontece ou não acontece, eu posso colocar dentro do meu if else. Eu escrevo if else, literalmente if else, tudo junto. If else. Aqui eu escrevi errado, if else. Abro parênteses. O teste, tá vendo ali que ele já me dá uma instrução de como executar esse código? Então vamos lá. Teste. Seria o meu teste lógico. Se, aqui no caso, o meu número, que agora é menos 5, for maior do que zero, ele vai me retornar a primeira condição lógica aqui. Se não for, ele vai me retornar a segunda. Ele é bem parecido com o C do Excel. Quem é familiarizado com o Excel é a mesma coisa, tá bom? Agora, e se eu tenho várias condições, que nem eu fiz no exemplo da planta? Eu posso colocar if, uma condição, sempre entre parênteses. Entre parênteses, minha condição. Percebam aqui que eu coloquei dois iguais. É aquilo que eu estava comentando ontem. Tomem muito cuidado. Se o meu número e eu no lugar ali do igual igual só coloco um igual, eu vou estar falando que o meu número recebe alguma coisa. Ô, louco. Recebe alguma coisa. No caso, eu estou verificando uma lógica. Se o meu número é exatamente igual a 5, vai executar alguma lógica dentro desse bloco. Percebam que se eu clicar, né, na frente dessa chave, ela já vai estar me mostrando onde que vai fechar o meu bloco lógico, tá bom? E aqui, se eu quero atribuir mais de uma condição, else, espaço, if, outra condição entre parênteses, tá bom? Então, aqui no caso, eu disse, se o número é exatamente igual a 5, printa o número é igual a 5. O print, o exemplo, o código que eu acabei de falar para vocês. Caso contrário, se o meu número for maior do que 5, print, vai executar o bloco aqui, ó, nesse bloco aqui, ó, ele vai executar todo o que está dentro dele, então tá vendo que só tem um print, número é maior do que 5. E aí outra condição, se o meu número for menor do que 5,
que está dentro do bloco vai executar. Print, o número é menor do que 5, tá bom? Basicamente, isso que vocês precisam para começar a entender essa estrutura condicional de, basicamente, qualquer linguagem de programação. Sempre vai ser nessa ideia, tá? A ideia, gente, só para complementar, o if seria o se, o else if é se não se. Tá vendo que eu usei um exemplo aqui? Se o Matheus ele é do campo de Osasco, me dá R$ 1.000. Se não se for do campus de Diadema, me dá R$ 5. Se não se for do campus de Santos, me dá R$ 4. Se não se, entendeu? Seria o else if. Aí o else if você pode ir eternamente, tá? Até chegar no else, que é para eu fechar a condição. Se ele não cumprir nenhuma das condições anteriores, ele vai fazer a coisa que vai estar dentro do else, tá? Só para ficar claro, beleza? Esse cara só tem dinheiro, mano. Não é possível. Essas condicionais são iguais às de outras. Sim, na verdade, o for e o while é um sistema de looping, tá? Que era o que eu basicamente expliquei ontem. Tipo, o for, basicamente, ele vai percorrer algum vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor chamado... Eu vou chamar de vetor, e eu vou criar um... Já vou aproveitar para explicar para como que se faz um vetor no R. Para criar um vetor, lembrem, C de combinação de valores, abro parênteses, separo eles por vírgula, ou se eu quero criar uma sequência de 1 em 1, iniciando em tal valor, terminando em tal valor, valor inicial, 2 pontos, valor final. Então, por exemplo, aqui, ó, de 1 até 10. Meu vetor é esse. Então, para for uma variável qualquer. Vou pensar aqui em i. Para i, in vetor, abro chave. Aqui, quem tiver com dúvida de organização, eu só estou dando um enter aqui, que ele já me organiza assim. Eu crio um bloco de comando, tá? Eu quero que ele dê um print no meu i. Então, vamos lá. Tá vendo que ele vai percorrer todos os meus valores do meu vetor? O for, no R, ele basicamente vai fazer isso, tá bom? O while, eu basicamente atribuo uma condição e ele vai atribuir essa condição até a sua lógica acabar. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu lembro, mano, que eu não uso muito while. Ó, while, vou atribuir aqui uma variável g, começa em 1. Então, meu g é igual a 1. Enquanto g for menor do que 10, enquanto o g for menor do que 10, percebam que eu abri parênteses e coloquei minha condição ali. Abro chaves. Dá um print no g. Só que percebam, o g não é igual a 1. Então, ele sempre vai ser menor do que 10. Então, ele vai ficar dando print infinitamente. Esse é um problema. Então, depois que eu der um print, g é igual a g mais 1. Ele vai adicionar 1. Então, vamos lá, rodar isso daqui. Eu acho que vai rodar, mano. Ó, tá vendo? Ele iniciou em 1. Beleza, ó. Ele iniciou em 1. Depois que ele deu um print, ele adicionou mais 1. E foi até o 9, porque eu falei que enquanto ele é menor do que 10, ele vai me retornar o print. Tá bom? Mas faz o G mais 2 aí. Faz o G mais 2 para eles verem. Ó, vamos ver. No caso, vai vir menos números. Ah, tá, peraí. Vamos lá, ó. Tá vendo que ele só retornou os números ímpares? É uma condição lógica para retornar valores ímpares, por exemplo. É basicamente isso. Ele é bem parecido com as outras linguagens de programação. Tipo no VBA. No VBA acho que é do while, tá? Espero que vocês tenham entendido como criar um vetor. Não se preocupem com essas estruturas de repetição por enquanto, tá? Mas é interessante vocês pesquisarem depois, tá? Do while down. Isso. Tá, agora deixa eu voltar aqui a minha explicação. Vamos lá. Beleza. O Kafka, ele estava falando que o R ele é uma linguagem totalmente focada matricialmente. Só que para que eu uso matriz na minha vida? Cara, isso. Tem uns exercícios que eu pedi isso daí, mas não precisa se preocupar, tá?
Façam no tempo de vocês. Então tá, matriz, por que que eu vou usar ela? Existem muitas funcionalidades, tanto para, por exemplo, organização, como para saber o fluxo de um circuito elétrico, o fluxo de cruzamento de cidades. Existem N aplicações para minha matriz. E no caso, não é, eu não tenho tempo de ficar explicando como que você vai fazer isso, isso, isso e isso, porque eu acho mais que é um pouquinho mais estatístico e algébrico do que para a área de vocês. Mas não se preocupem, eu vou explicar para vocês como que cria uma matriz. No R, uma matriz, ela sempre vai ser organizada só de um tipo, uma única classe, por exemplo, numérico, e eu posso... daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eu extraio valores dela, tá? Então vamos lá. Aqui, para eu criar uma matriz, no caso aqui eu criei um vetor x. Percebam, x, para criar um vetor, x recebe C 2.10, ou seja, eu criei um vetor x de 1 a 10, tá bom? Vamos dar um print aqui só para ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10. Isso daí. Então vamos lá. Para eu fazer uma matriz com esses valores, eu posso criar a função matrix, matrix, abro parênteses. A primeira instância, percebam que eu deixei até comentado isso daqui para vocês não se perderem. Eu vou passar esse script para vocês, fiquem tranquilos. A primeira instância, eu vou colocar a minha data, ou seja, os meus valores que vão virar uma matriz, tá? Por exemplo, eu poderia colocar alguns vetores, vetor dentro de vetor, mas isso daí não precisa se preocupar, tá? NRow, número de linhas. E NCall, número de colunas. IRow, ordenado por linhas. Esse byrow, eu pedi um exercício para vocês, só para vocês testarem, para ver como que é a diferença. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu tenho essa matriz, matrix, minha data, NRow, 2, NCall, 5, byrow, false. Ou seja, eu peguei esse vetor que eu criei, de 1 a 10, e estou transformando em uma matriz que tem 2 linhas e 5 colunas, tá? Observem que o mas o tamanho do meu vetor que eu criei tem que ser exatamente igual à multiplicação do número de linhas pelo número de colunas. Percebam que 2 vezes 5, 10. Qual que é o tamanho do meu vetor? Tem 1, 2, 3, até 10. Então eu tenho 10 elementos no meu vetor. Então beleza, para não dar nenhum erro, tá bom? Então vamos visualizar esse Z. Esse Z, ele criou uma matriz, ó, percebam que dividiu em 2 linhas e 5 colunas, tá bom? Então, se eu quisesse, por exemplo, percebam que ele ordenou por coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quisesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só colocar um true. Eu posso colocar ele inteiro ou só o T, tanto faz. Então vamos ver o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Operadores, operações matriciais, vocês conseguem, acho que na tabela que o Caco passou aí nos slides, tem algumas relações entre matrizes ou qualquer coisa, tem uma tabela gigantesca de operadores matriciais que vocês conseguem ver como é que multiplica matriz por matriz, elemento por elemento, como é que soma uma com outra. Então, o meu foco aqui é mais vocês modelarem essa matriz. Então, por exemplo, uma matriz, no R, ela é organizada por posições, por coordenadas, ou você pode atribuir uma relação lógica, tá? Percebam aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas e se eu quero, por exemplo, pegar o 7? No caso dessa matriz, ou de qualquer outra no R, todas as posições,
elas são o seguinte: começa da primeira linha da primeira coluna, depois desce, depois vem para essa. Como é? Caramba, o que esse cara tá falando? O número 1, primeira posição. Número 2, número 6, nesse caso, segunda posição. Número 2, terceira posição. Número 7, quarta posição. Então, se eu fizesse aqui, abro colchetes e coloco 4, percebam que ele me retorna o 7, que é justamente a posição do 7 na minha matriz. Tá bom? Agora, eu poderia filtrar esse 7 por coordenada. Porque se vocês pegarem, por exemplo, aqui no número 7, ele está na segunda coluna e na segunda linha. 2 por 2. Como é que eu poderia fazer para achar ele por coordenada? Retornar ele por coordenada. Então, a primeira instância eu vou escrever o número de linha. 2. O 7 está na segunda linha. Vírgula. 2. Porque o 7 está na segunda coluna. A segunda instância é o número da coluna. Percebam que ele vai retornar o mesmo valor. Tá bom? E, por exemplo, como a minha matriz ela só admite uma classe, e nesse caso é uma classe numérica, eu poderia retornar, sei lá, os valores ímpares da minha matriz. Quais são os valores ímpares da minha matriz? Tá, certo, isso exige um pouquinho de conhecimento matemático, mas basicamente, todo número ímpar dividido por 2 tem resto igual a 1. Como é que eu acho o resto? Podem ver aí na tabela do Caco, por exemplo. Sei lá, 7 porcentagem. Essa porcentagem vai me retornar os valores do resto da minha divisão por alguma coisa. Então, 7 dividido por 2 tem resto igual a quanto? 1. Exatamente o que eu falei. Todo número ímpar dividido por 2 tem resto igual a 1. Então, vamos pensar o seguinte. Nessa minha matriz Z, entre colchetes, eu consigo atribuir um valor lógico também. Além da minha posição e da coordenada que eu falei para vocês agora há pouco, eu consigo atribuir esse valor lógico. Então, eu vou pegar o meu Z, que são, Z minúsculo, tá? O R, ele é sensível à letra maiúscula e minúscula. E vou fazer a condição lógica. Eu quero que, dentro do meu Z, ele vai pegar o meu Z, quando Z dividido por 2, tem resto exatamente igual a 1. Percebam que eu usei igual, não só 1, sim 2, tá bom? Então, todo meu Z, todos os meus valores dentro de Z, tem resto, quando dividido por 2 igual a 1, eu quero que ele me retorne todos os meus valores ímpares da minha matriz Z, tá? Olha aqui, ó, 1, 7, 3, 9, 5. Então, dentro do meu colchetes, eu consigo fazer várias coisas. Como, por exemplo, achar a partir de uma coordenada, a partir da posição, ou atribuir um valor lógico. Que nesse caso, eu filtrei todos que são divididos por 2, tem resto igual a 1. Tá bom? Basicamente, é isso. Ah, tá. E se, por exemplo, eu quero filtrar uma coluna inteira ou uma linha inteira? Vamos visualizar aqui de novo meu Z? Percebam aqui, ó. E se eu quero pegar só a terceira coluna? Imagina que eu tenho uma coluna gigantesca, com 1000 linhas. Eu quero pegar a terceira coluna. É simples. Lembram que, quando eu quero achar uma coordenada, eu coloco o número de linha, vírgula, número de coluna. Certo? Só que nesse caso, a terceira coluna não tem número de linha, então não vou colocar nada. Na primeira instância, eu não quero. Eu quero toda a linha. Tudo que tiver na minha terceira coluna. Então, aqui nesse caso, a terceira coluna é 3 e 8. Vamos ver? Ele vai me retornar 3 e 8, tá bom? No R, ele sempre vai te retornar os valores em linha, tá? Não quer dizer que é por coluna lá
que ele vai me retornar em coluna, tá bom? No caso, vamos ver o que vai acontecer no data frame, tá? É um pouquinho diferente. Aqui é basicamente matriz. Ah, mas meu Deus do céu, essa matriz está muito desorganizada. Olha isso daqui, o nome dessa primeira linha, dessa segunda linha, eu quero alterar o nome. Para você alterar o nome de uma linha e de uma coluna, é basicamente call names. Call, coluna, names, de nome. Abro parênteses e coloco a minha matriz. Certo? Call names de Z. O meu Z é a matriz que eu criei, tá bom? Igual. C é um vetor. C, sempre C, abre parênteses, é um vetor. Então, a minha primeira coluna vai receber tal nome. Se eu quisesse escrever aqui, por exemplo, Mateus. E aí, vírgula, segunda coluna tal nome. Vírgula, terceira coluna tal nome. Sempre entre aspas. Simples ou duplas. Não misture uma ou outra, tá bom? E aqui, a quarta coluna vai receber coluna 4 e a quinta coluna vai receber coluna 5, por exemplo. Percebam que o meu vetor tem que ser do mesmo tamanho, tem que responder a todas as minhas colunas da minha matriz. Percebam que eu tenho 5 colunas, então vou ter 5 nomes. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, e na linha de baixo, eu tenho Hall Names, que é a mesma coisa, nome das linhas. Percebam que eu tenho 2 linhas, e eu atribuí o valor, o nome da primeira linha de linha 1, e o nome da segunda linha, ó, por exemplo, eu vou alterar aqui, eu vou colocar Unifesp. E aí, eu vou dar um Ctrl Enter, tá? Toda vez que eu quero executar uma linha no R, eu dou um Ctrl Enter. E aí, vamos visualizar o Z, que é a matriz que eu tinha criado. Z. Percebam aqui, primeira linha, ó, primeira coluna, na verdade, recebeu Mateus. Segunda coluna, coluna 2. Terceira coluna, tal, tal. Agora ficou mais bonitinho a minha matriz. Eu consigo alterar os nomes delas, tá bom? Das linhas das colunas com esses comandos. Tá. Agora, o que eu tava falando, data frame. Um data frame no R, eu consigo fazer como se fosse uma matriz não, uma planilha de Excel. No Excel eu consigo escrever valores e nomes e, sei lá, hora, um monte de classe. Hora, moeda, qualquer coisa. Então, vamos criar um data frame. Aqui eu estou criando um vetor que recebe na primeira instância A. Percebam que sempre que eu vou escrever caractere, entre aspas, B e C, certo? Ele tem 3, o tamanho 3. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a como que ver o tamanho de um vetor, tá? E no meu Y, sei lá, eu atribuí um Y, que é um vetor que vai criar uma sequência de 1 a 3, tá? Então vamos criar isso daqui. Meu Y é meu X e meu Y. Tá, tem como eu criar um data frame. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir a uma nova variável, no caso aqui eu usei meu data, e a função data.frame. Essa função vai criar um data frame. E o que eu vou fazer quando eu abrir o parênteses? Colocar a primeira coluna. No caso, eu quero o meu X. Tá vendo aqui que eu criei o meu X? Segunda coluna, meu Y. Então, vamos ver como é que ficou? Vou dar um Ctrl Enter nessa linha. E vamos dar um... Eu posso clicar aqui, ó, ou dar um View no meu comando. Ó, vamos ver, ó. Meu X, primeira coluna. Meu Y, segunda coluna. Tá vendo aqui? Ordenou, basicamente, de acordo com o meu vetor. Agora, vamos ver. Lembra lá na matriz que na matriz a primeira posição era da primeira linha lá, depois a segunda posição desce, depois vai para outra coluna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso do meu data frame, se eu fizer a mesma condição, ele vai me retornar, por exemplo, 2 por coluna.
Porque o data frame, ele basicamente vai organizar os seus dados por coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Então, a primeira posição, primeira coluna. Segunda posição, segunda coluna. Observem aqui, ó, que eu vou retornar a segunda coluna. No caso, era o meu Y. E se eu colocar um 3 aqui? Dá erro. Porque eu não tenho 3 colunas, eu só tenho uma e duas, a primeira e a segunda coluna. Tá bom? Mas qual é outra forma de eu achar, sabe, eu tenho várias colunas e eu não sei o número dela, mas eu sei o nome dela. Então eu posso basicamente fazer no meu data frame, que no caso aí se chama meu data, cifrão. Isso mesmo, é esse daí da moeda. Cifrão, só de eu digitar cifrão, ele já vai me dar todas as colunas do meu data frame. No caso aqui, ó, meu X. Percebam, meu data frame, cifrão, a coluna que eu quero filtrar. Agora, ele trouxe os valores da minha primeira coluna, A, B e C. Esse levels aqui é porque essa primeira coluna está constando como fator, tá bom? Então tá, essa é uma outra forma de eu filtrar uma coluna. Só que, normalmente, essa forma com cifrão, ela não vai retornar como uma coluna exata, porque ela vai me retornar um data frame. Percebam aqui, ó, 1, 2, 3, na primeira, segunda e terceira linha. 1, 2, 3. Só que aqui ele retornou por linha, A, B, C, tudo na mesma linha. Porque quando eu dou um cifrão, ele vai me retornar valores. Quando eu dou uma posição, ele vai me retornar como se fosse um data frame, tá bom? Eu consigo fazer a mesma coisa com... Vamos abrir aqui o meu data, tipo a mesma coisa por coordenada, então vamos ver aqui. Eu coloquei a primeira linha, ou seja, eu quero... no caso aqui tá errado, né? Ó, a primeira linha da segunda coluna. Ó, a primeira linha na segunda coluna. No caso aqui, ele tem que me retornar 1. Olha o console. 1. Beleza? Consigo filtrar pela coordenada. Se eu quero filtrar uma coluna toda, ou no caso aqui uma linha toda, ó, vamos retornar a primeira linha. Meu A e o 1. Vamos ver como é que é a primeira linha? A, 1. Beleza. E se eu quero filtrar uma coluna toda, por exemplo, a primeira coluna aqui, sempre entre vírgula, tá? Quando eu quero filtrar por coordenada, vírgula. Então vamos lá. Eu quero a minha primeira coluna, A, B, C. Tá bom? E eu consigo fazer a mesma coisa com atribuição lógica, só que nesse caso aqui ele vai me retornar um erro. Porque olha, observa o que eu estou falando. O meu data, abre colchetes. Quando o meu data dividido por 2 tem resto igual a 1, que é a mesma coisa que eu fiz na matriz lá. Percebam que no meu data eu tenho valores caractere e numérico. Olha o erro que ele vai dar. NA, 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 1 e 3. Beleza. O que são esses NAs? Um ímpar, ele não é um fator, ele não é um caractere, então ele vai dar um erro. Então o que eu poderia fazer? Beleza, deixa eu dar um Ctrl e limpar aqui. Eu poderia pegar uma coluna inteira e atribuir alguma variável. Por exemplo, aqui eu estou pegando o meu Y, ó, meu data frame, cifrão, os valores da segunda, no caso aqui seria a segunda coluna, ou o meu Y, né, que é o nome da segunda coluna, ó, meu Y. E aí eu vou atribuir uma variável G. Beleza. Agora sim, como a variável G recebeu valores numéricos, eu consigo fazer aquela lógica. Então, quando G dividido por 2 tem resto igual a 1, eu quero que ele me retorne. Então, no caso, 1 e 3, que são os valores ímpares, tá? E como o G, aqui no caso, ó, vamos ver o G é um vetor, né? 1, 2 e 3. Eu consigo multiplicar ele por 2, ó, um asterisco, como se fosse uma calculadora. Ele vai multiplicar todos os valores por 2. Só que observem aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Enter no G, ele não alterou. Agora, se eu atribuísse esse meu G, a variável G também, agora sim. Todo o meu G foi multiplicado por 2, tá bom? E mesma coisa na minha,
que eu usei na matriz, eu consigo mudar os nomes das colunas, ou acho que das linhas também dá. Aqui no caso eu só mudei o nome das colunas. Percebam lá que é meu Y, né? Meu X e meu Y. Eu alterei agora coluna 1, coluna 2. Mesmo princípio da minha matriz, certo? E eu consigo criar uma nova coluna. Essa coluna tem que ter o mesmo tamanho das outras, tá? Então, no caso aqui, ó, meu data 3. Lembram lá que eu coloquei 3? Só que não tinha terceira coluna. Só que eu consigo adicionar uma coluna. Então, beleza. Se o meu data frame só tem 3 linhas, então eu criei um vetor de 3 instâncias. 4, 5 e 6. Então, vamos lá. A terceira coluna vai receber o vetor 4, 5 e 6. Agora vamos abrir o meu data de novo. Vetor 3, que aqui eu consigo mudar depois, tá? Os nomes. 4, 5 e 6. Consegui adicionar uma coluna, tá bom? Aí depende do seu caso, se você quer fazer alguma manipulação e adicionar depois, tipo, soma esse com esse e faz uma média deles, por exemplo, ali no caso, meu data, ó, eu vou filtrar as colunas cifrão, ele já vai me mostrar ali o V3, viu? Que eu adicionei a terceira. Então, no caso, eu quero essa segunda coluna mais meu data, cifrão, a terceira coluna. Vamos ver como é que... Opa, calma aí que ele não retornou. V3. Vamos atribuir uma variável, tipo A. Agora vamos ver se há 5, 7 e 9. Vamos abrir o data frame de novo. Cadê meu data? Ó. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. 3 mais 6, 9. O meu A, ó, vou dar um print aqui, vou visualizar o A. 5, 7, 9. Eu consegui somar uma coluna com outra. Se eu dividisse por 2, daria exatamente a média das duas colunas, né? Aí eu fiz manualmente, mas tem como fazer também por fórmula. Tem vários pacotes, vocês podem se aventurar nesse site que eu mandei para vocês, tá bom? Tá, certo. Aqui eu já ensinei a vocês a como trabalhar com data frame, como trabalhar com matriz, como trabalhar com if, como fazer um print, um paste, enfim. Esses códigos eu deixei todos comentados e eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Agora, vamos trabalhar com uma... Deixa eu limpar aqui. Vamos trabalhar com uma importação. Vamos importar algum dado. Eu vou aqui importar manualmente para ficar mais claro para vocês. Então, import dataset, eu vou vir read R. E vou buscar esse arquivo no meu diretório, tá? No caso aqui é o meu máquinas, tá bom? Aqui esse read R, ele é para arquivo CSV, tá bom? Percebam aqui que ele já dá um preview, só que o delimitador aqui está constando como vírgula. Percebam aqui que ele está separado por ponto e vírgula. Ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula aqui nesse caso é semicolon, como eu falei para vocês ontem. Tá bom? Agora sim, ele já ordenou certinho por coluna e por linhas, como estava, por exemplo, lá no meu Excel. Então, eu vou dar um import. Ele já dá um view aqui, ó. Ele já aparece aqui exatamente como estava lá o meu data frame. Esse daqui, no caso, é um data frame, tá? E agora, vamos tentar, por exemplo, acessar as colunas dele. Então, percebam aqui que ele veio como nome máquinas, que é o nome do arquivo. Então, eu vou escrever máquinas. Eu vou acessar todas as colunas. Ó, tá vendo que ele só tem uma coluna chamada máquina e outra coluna chamada peso. Então, se eu desse, por exemplo, máquina aqui, dar um Ctrl Enter, ele vai me retornar. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, 4, 5. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Máquina 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aqui no caso, eu estou extraindo a coluna peso. Então, vejam que ele retornou 164, 118...
Aqui, ó, exatamente como está no meu data frame. Então, eu consigo também trazer em forma de data frame, tá? Como eu comentei com vocês, ele ordena por coluna. Então, nesse caso aqui, eu consigo trazer todas as informações da segunda coluna por data frame, tá? Ó, ele trouxe exatamente como está lá no meu data frame, tá? Mas para manipulação estatística e lógica, recomendo vocês usarem um cifrão, tá bom? Head, que é o que o Caco já comentou para vocês, ele vai me filtrar partindo das primeiras linhas, a quantidade que eu quero determinar. Então, por exemplo, aqui eu vou padrão, mas vamos digitar head. Qual que é o meu data? O meu data, no caso, é máquinas, certo? Vírgula. Quantas linhas das primeiras que eu quero filtrar? Sei lá, 3. Então, ele vai me trazer a primeira, a segunda e a terceira linha, tá bom? Agora, e se eu quero filtrar as últimas linhas? Tail, tá bom? E aí, a mesma estrutura do head. Meu arquivo, o meu data frame que eu gerei, e a quantidade de linhas que eu quero extrair. Percebam aqui, ó, que ele trouxe as minhas máquina 4 e 5. Vamos ver que são as duas últimas linhas, ó. As duas últimas linhas, tá bom? Tá, mas e aí? Eu quero saber, que nem eu estava falando, tá, para uma matriz tem que ser o mesmo tamanho, mas como é que eu sei o tamanho das coisas? Vamos lá, eu vou criar um vetor aqui qualquer, vou chamar ele de vetor C, eu vou atribuir uma sequência de 1 a 10, tá bom? Tá, eu quero saber qual que é o tamanho desse vetor. Vamos usar a função length, L-E-N-G, eu sempre esqueço, tá? TH, vetor. Ele vai me retornar qual que é o tamanho. Eu tenho 10 elementos nesse vetor, tá bom? Aqui no caso, eu estou pegando o tamanho, length, da minha coluna, peso. Vamos ver qual que é o tamanho dela? 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem 5 elementos lá. Mesma coisa aqui, ó. Percebam que, como eu coloquei uma coluna, como o data frame ele reconhece por colunas, ele vai me retornar uma coluna só, tá bom? Nesse caso, às vezes eu estou fazendo algum projeto, eu quero saber a quantidade de colunas que eu estou analisando, e aí eu uso isso daqui, tá bom? Sum, mesma função soma no Excel. Eu vou fazer uma soma dos meus valores de algum lugar, de algum vetor, de alguma coluna de um data frame. Aqui no caso eu estou fazendo da coluna de um data frame, certo? Sum, abro parênteses. Toda função você vai ter que abrir parênteses, independente de se precisa ter alguma coisa ou não dentro, tá? Então, sum, máquinas, peso. Ele vai fazer uma soma, calma aí, deixa eu só abrir aqui de novo. Ele vai fazer uma soma de todos esses valores aqui. Percebam que eu disse, valores. Eu quero os valores, então para isso eu vou ter que usar o meu cifrão, tá bom? No caso, muitas funções vão exigir que você use o cifrão, como por exemplo a média aqui no caso. Então vamos lá, sum 668. Ele somou todos os valores da minha coluna peso. Mean, média, fez a média de todos os meus valores dessa coluna, certo? SD, desvio padrão. Calculo o desvio padrão dessa coluna. Sempre a mesma estrutura, função, abro parênteses de algum lugar. Então, nesse caso, o lugar é a minha coluna peso, tá bom? Por que eu não estou fazendo da coluna máquinas? Porque máquinas é caractere, não tem como calcular um desvio padrão de uma palavra. Tá. Não tem como eu ficar falando de todas, mas existem. Dá um Google aí, how to, sei lá o que, em R. Vocês vão achar uma infinidade de funções que são úteis estatisticamente para vocês, sei lá, em determinada situação. Aqui no caso, eu estou fazendo box plot. O que é um box plot? É exatamente isso daqui, ó. Nessa vez não deu erro, hein? Box plot. Deixa eu explicar o comando para vocês. Lembram que ontem eu usei a função plot? É a mesma coisa. Eu vou passar
os meus dados que eu quero que vão ficar no gráfico. Aqui no caso eu estou pegando a coluna peso, boxplot abre, coluna peso. E aí, main significa título. Por que se eu não desse um título aqui, ó? Vamos tirar esse main aqui, ó. Ele vai vir sem título, fica feio. Existem uma infinidade de manipulações que vocês conseguem fazer, tipo alterar a cor do negocinho, ou sei lá o quê. Então, vamos lá. Opa, aqui eu dei um bar plot, calma, eu tô meio avançado. Vamos voltar aqui. Boxplot, isso daqui é basicamente, você vai analisar uma tarja, essa tarja aqui se refere se eu não me engano, é a média, e vocês conseguem analisar os quartis, a mediana, outliers, você tem aqui, máquinas. Por que colocar máquinas antes do nome da coluna? Porque eu preciso atribuir de onde que está vindo essa coluna. Se eu só colocasse cifrão peso ou só peso, tipo, da onde que está vindo? Eu posso ter peso de uma infinidade de data frames. Então, eu preciso colocar da onde que está vindo. Da onde que está vindo, cifrão. Qual é a coluna que eu quero? Tá bom? Vai ter mais 23 que eu fiz hoje, tá? Mas não se preocupem, vocês não precisam fazer, porque... Não precisa fazer para ganhar certificado, mas podem fazer. Então, às vezes, vocês vão estar analisando uma função, várias colunas, e vai ser chato de ficar colocando sum, mean, median, que é para calcular a mediana. Então, vocês podem dar um summary, que vai me retornar um sumário dos meus dados. Percebam aqui, ó, ele divide, como no caso é um data frame que tem duas colunas, ele vai dividir. Na minha coluna máquina, como eu tenho caractere, ele já me dá aqui, ó, classe caractere, modo caractere. E o tamanho, length, 5. Eu tenho 5 caracteres ali, tá bom? Agora, percebam que na função, na coluna peso, como é o numérico, ele vai me trazer qual que é o valor mínimo, qual que é o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, o meu valor máximo. Ele vai realmente trazer um sumário, um resumo completo dos meus valores analisados, tá bom? Essa função summary é muito, muito, muito importante. Vocês vão usar pelo resto da vida, se vocês usarem o R. Literalmente, pelo resto da vida, tá? Realmente. Vocês não vão ter culhão para ficar dando min toda hora. Então tá, eu acho que creio eu que chegando nesse ponto tenha ficado um pouquinho claro. Eu vou disponibilizar esses... verdade, né? Eu não expliquei o bar plot. Bar plot, quem gosta de gráfico de barras, é a mesma coisa, tá? Bar plot, mesma coisa que todos os plots. Todos esses plots é tudo genérico, tipo a mesma coisa. Só muda bar plot, box plot, não sei lá o que, não sei lá o que. Tá? Vocês podem dar um Google aí, vocês vão ver infinitas. Mas isso daqui é nativo do meu R, tá? Eu tenho uma library que se chama ggplot2. São os gráficos mais bonitos. Você consegue fazer um monte de coisa, adicionar tipo uma legenda mais bonitinha, enfim. Depois deem uma olhada, tá? Não tem como ficar explicando aqui tudo para vocês. Tem plot lattice também, para gráfico, tá? Tem isso mesmo. Deixa eu ver, outra livraria legal. Dplyr, ó, dei uma pesquisada nessa daqui, ó. Quando vocês forem instalar um pacote, ó, install, tá vendo aqui que ele já me retorna? Se eu der um tab, ele já vai completar para mim. Tab é essa, tipo, setinha para um lado para o outro no teclado de vocês. Eu escrevo o meu pacote, tipo, dplyr. E aí, aqui tem várias condições que eu consigo colocar, tipo, dependências, ó, dependências igual true, tipo, esses pacotes, normalmente, eles podem ter dependência, tipo, um depende do outro, tá? Então, sempre busquem colocar a dependência verdadeiro. Não vai pesar tanto no código de vocês, mas se estiver pesando um pouco, não uso. Aí, para vocês rodarem, porque quando você instala um pacote, ele fica armazenado num lugar da sua máquina. Se você for para outro R, em outra máquina, vocês vão precisar instalar de novo. Só que ele não, toda vez que você abre o R, ele não vai carregar esse pacote. Então, sempre library, ó, L-I-B-R-A-R-I-Y, na verdade.
E aí eu não preciso colocar entre aspas, tá, Caco? Deployer, ó. Ele já completa aqui para mim. Aí ele rodou o meu pacote. Aqui no caso, beleza, ó. Não foi um erro, deu certo, tá? Esse deployer é mais para manipulação de dados, tá? Vocês recomendo pesquisarem também. Tem uma infinidade de pacotes. Entrem naquele site e vão lendo algum, tipo, achei interessante esse daqui, vou ler sobre ele. Tá. Eu acho que por agora tá mais que um pouquinho suficiente para vocês sobre o R. E eu acho que eu vou iniciar o que é uma regressão. Agora é a parte boa, não sai não, galera. Agora começa a brincadeira. Vamos lá. É verdade, né? Ó, saibam modelar os dados, tá? O que o Caco estava falando é muito importante. Não é skill eu saber fazer uma média. Pô, mas você pode pegar um banco de dados qualquer, tem muito erro, tipo, muita repetição. Eu achei muito interessante, o Caco, acho que comentou ontem numa publicação, até tirei print, se liga o mesmo nome. Eita, eu dei um zoom muito, muito feio aqui, ó. É uma publicação dessa menina aqui, Cássia, eu não sei o sobrenome. Se liga o tanto de Filadélfia diferente que eu tenho, só que refere à mesma cidade. Então, saibam manipular isso. Isso se chama limpeza de dados, por exemplo. Às vezes você tem valor tipo idade negativa. Às vezes no banco de dados lá tem tranquilamente, em qualquer um. Por isso que é muito importante vocês, além de saberem fazer uma média, por exemplo, saber organizar os seus dados. Modelar. Como eu disse, 90% do tempo é resolvendo as cagadas, né, entre aspas, ou inconsistências da sua base de dados, e 10% é fazendo modelagem de dados. Isso é o mundo da atuária, da estatística, da matemática, de qualquer pessoa que mexe com dados, tá? Ou no caso de vocês sendo um mestrando e fazendo algum estudo de campo, vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que tratar os seus dados. Aí é uma ciência não é totalmente diferente, né? Mas aí daria um curso totalmente de como tratar os dados, tá? É bem complexo, tá? Mas tem algumas coisas básicas que dá para vocês saberem, tá? E não é tão anormal assim, dá para aprender, tá? Tá, galera, vamos lá. Agora vamos para os meus slides aqui. Agora vamos brincar, galera. Já brincaram hoje? Vamos brincar um pouquinho? Em regressão linear, que eu tinha visto no chat, o carinha queria saber, acho que era o Gustavo. Regressão linear, agora começa a parte boa da palestra, pô. Nossa, eu tirei minha unha aqui. Vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico aí. Percebam que, claro, isso daí não é generalizando, tá? É só totalmente utópica, uma situação hipotética, tá? Imagina que eu estude bastante, tipo, eu estude 1 hora e eu tire uma nota tal. Eu estude 2 horas e eu tire uma nota tal. Então, será que existe uma relação entre a quantidade de horas estudadas e a minha nota? Será que eu consigo fazer uma relação ou prever se eu estudar tanto, eu vou ter uma tanto de nota? Eu consigo. Isso se chama regressão. Existem vários tipos de regressão. O que eu vou tratar aqui com vocês é regressão linear simples, tá bom? Normalmente lá no Excel, quando você faz um gráfico de dispersão e coloca uma linha de tendência, é isso que vocês estão fazendo, uma linha de tendência linear, é isso que vocês estão fazendo. Então vamos lá. Vamos observar esses dados aqui. Eu tenho, por exemplo, uma idade. Isso daqui é, por exemplo, de um plano de saúde. Uma idade e custa tanto. Outra idade custa tanto. Percebam aqui, ó, no gráfico, que eu coloquei todos os meus dados da minha tabela. E eu fiz uma linha de tendência. Qual que é a tendência desses números? Percebam que nessa área um pouquinho mais escura é a área que ocupa os meus dados, tá? Os meus dados estão aproximadamente nessa área e
eles seguem essa linha de tendência de crescimento. Nesse caso, eu tenho uma correlação de 0,93. Eu vou explicar para vocês o que é uma correlação também. Fiquem tranquilos, tá? Agora, essa parte teórica, não tenho porque eu ficar 1 hora explicando aqui. Porque para fazer, por exemplo, como eu tenho uma função linear, eu tenho o coeficiente angular, coeficiente... esqueci. Mas, por exemplo, o coeficiente angular ou o coeficiente... Coeficiente linear, cabeça. Isso. Minha inclinação, por exemplo. Para calcular essa inclinação, eu tenho que fazer minha correlação, eu tenho que fazer uma covariação, variância, depois eu faço desvio padrão para assim achar minha inclinação. É um assunto totalmente estatístico, não tem como eu ficar explicando passo a passo aqui para vocês, porque é muito maçante. Mas, felizmente, o R calcula isso para vocês automaticamente. Fiquem felizes. Mas muita atenção. Quando eu tenho uma correlação, não quer dizer que eu tenho uma correlação de 0,1 com tal variável e tal variável, que eu posso fazer uma projeção, uma previsão, tá? Então, existem graus. Eu tenho um grau de correlação. Sigam essa tabela, tá bom? Nesse caso, aqui está mostrando entre parênteses positivo e negativo, tá? Mas atribuam todos. Só a diferença. Tipo, quando eu tenho uma correlação positiva, quer dizer que os dois estão crescendo na mesma direção. Ou quando eu tenho uma correlação negativa, um cresce, o outro aumenta, tá bom? O outro diminui. Um cresce, o outro diminui, né? Correlação negativa é eles fazendo assim. Por exemplo, correlação positiva, 2 ações, elas sobem junto. Correlação negativa uma sobe, a outra desce, tá? É basicamente isso. E como calcular essa correlação? Tem como você fazer na mão, mas o R também dá para vocês. É isso que eu falei de correlação para vocês, tá bom? Agora percebam, eu adicionei ali no meu banco de dados uma pessoa que tem 24 anos, só que o custo dela foi altíssimo. O que significa isso? Vamos ver aqui. Percebam que eu tenho um box plot que eu mostrei para vocês agora há pouco. Percebam esse pontinho aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui em cima? É justamente esse meu 24. A gente chama ele de outlier. É o ponto fora da linha, basicamente. E agora percebam aqui, ó, o meu gráfico de dispersão com a linha de tendência. E olha onde está o meu 24. Ele tá lá em cima. O cara tá isolado. Não faz parte desse grupo. Tá meio estranho. E observem que a minha correlação, ela diminuiu para 0,34. Olha que absurdo. Olha o que aconteceu. Só uma pessoa. Isso acontece muito. Quando eu estou analisando, fazendo uma regressão, eu preciso ver, meu outlier, ele é útil? Tipo, não que ele é útil, mas ele é beneficente para minha análise? Eu posso tirar ele ou não? Eu vou te bater, moleque. Não fala isso. Não, é porque isso é uma visão bem mais analítica. Não tem como você falar, essa pessoa aqui não existe mais. Calma. É brincadeira, gente. É uma relação bem mais analítica e estatística. Não é fazer, vou tirar. Calma. O que também pode acontecer é parcimônia. Às vezes eu estou analisando uma variável que não tem, não tem sentido ela estar ali com a outra. Tipo, sei lá, nota com tamanho do meu país. não tem sentido. Às vezes eu preciso fazer uma análise bem mais rígida para ver quais fatores que interferem um no outro. E cuidado, não quer dizer que eu tenho uma regressão linear com os meus dados que eu posso extrapolar. Por exemplo, aqui eu tenho até 63 anos. Eu consigo achar um valor que está entre ali do meu 18 até os 63 anos. Eu consigo achar um valor entre ali. E se eu quisesse, por exemplo, para 100 anos de idade, pela minha correlação, eu consigo, por exemplo, pensar, eu consigo extrapolar tudo isso de anos, porque eu sei que o meu comportamento vai ser igualzinho para quando chegar nos 100 anos. Mas será que, baseado na minha correlação, eu consigo
prever, por exemplo, para 100 anos, aumentar tudo isso de anos, cuidado. Vocês precisam fazer uma análise do meu R quadrado, que eu vou explicar, acho que no próximo slide, da minha correlação, se ela é forte, se ela é fraca, se ela é muito forte, se ela é muito fraca, tá bom? E o que seria esse R quadrado? É basicamente minha correlação elevada ao quadrado. No R, a gente tem, além do R quadrado, o R quadrado ajustado, tá bom? É bem mais útil a gente usar o R quadrado ajustado, mas não se preocupem com isso por enquanto. Então, aqui eu coloquei que se o meu R quadrado for maior do que 0,7, então tem uma ótima correlação, tá bom? Quer dizer que, por exemplo, se ele for exatamente igual a 0,7, essa minha regressão explica 70% do meu estudo, tá bom? Para calcular, não se preocupem com essa covariação, variação. Às vezes vocês estão fazendo algum estudo, é interessante, mas eu estou deixando aqui para ficar mais claro. Para eu ver minha correlação, eu dou um core, abro parênteses e coloco o meu data frame, por exemplo, que ele tenha 2 variáveis, ou eu indico aqui as 2 variáveis que eu quero ver a correlação. E para achar o R quadrado, é só levar ela ao quadrado. Né? Nenhum bicho de 7 cabeças. Tá, vamos pular isso daqui? Vamos fazer na prática mesmo, porque eu acho que é mais interessante. Vamos lá. Aqui eu vou importar o meu arquivo teste. Eu criei esse arquivo aqui, ó. Vamos lá, browse. Teste, cadê meu teste? E todos, quando vocês forem importar os arquivos que eu disponibilizei, todos eles estão separados por ponto e vírgula, ou seja, semicolon, tá bom? Aqui, percebam que aqui no cantinho, ele vem escrito o meu código, tá? Se eu quisesse copiar ele e jogar ali no comando, no script, ele iria rodar, tá bom? Eu posso alterar ele também aqui. Por exemplo, aqui ele está atribuindo a variável teste. Eu poderia mudar o nome, tipo teste para Mateus. Então, o meu data frame estaria armazenado na variável Mateus. Aqui eu vou deixar teste mesmo, só para ficar padrão, tá? Então, vamos importar. Agora, percebam, esse data frame é uma relação de fertilizante e produção, com a quantidade de fertilizante usada e como que foi a minha produção, por exemplo. Para eu criar um modelo linear no meu R, eu vou usar a função LM, de Linear Model, tá bom? Então, no caso aqui, eu estou atribuindo o meu modelo linear à variável modelo. Sem criatividade, né? Mas... Então, vamos lá. LM, toda função você tem que abrir parênteses. Então, abre parênteses. E aí, no caso, aqui eu vou colocar a minha variável dependente. O que é a variável dependente? É o meu Y. Lá no meu gráfico é o que está na posição vertical, é o meu Y, é o eixo das ordenadas. Já definido o meu Y, que no caso aqui eu quero saber, baseado na quantidade de fertilizante, qual que vai ser a minha produção, tá bom? Então, sempre aqui o meu Y, tio, esse tio mesmo, tio do... Não tio seu tio, o tio do acento mesmo. E o meu X, no caso eu quero analisar produção por fertilizante. Então, fertilizante. Percebam que o nome tem que estar exatamente igual à minha coluna do meu data frame, tá bom? Fertilizante, producão aqui, producal não, ó, producal, tiozinho fertilizante, certo? Vírgula, o meu data, que é da onde que eu tô pegando essas colunas, igual a teste, que é o teste aqui, ó, o data frame chamado teste, certo? E vamos criar esse modelo linear. Beleza, criei. Não apareceu nada no console, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Então, vamos fazer um plot primeiro. No caso aqui, quando eu for dar um plot, eu não posso dar um plot do meu modelo linear que eu criei. Eu tenho que dar um plot do meu data frame. Então, vamos lá. Se eu der um plot aqui no teste, que é o meu data frame, vai aparecer aqui, ó, exatamente a minha relação de fertilizante por produção. Ou eu posso simplesmente fazer a mesma coisa que eu estava falando para vocês ontem. Fertilizante, que é o meu X, teste, produção.
retorna a mesma coisa, só que aqui ele vai alterar, como eu falei, tem como você alterar os seus nomes do eixo x e y, que é o xlab e o ylab, que aqui no caso aqui eu usei o ylab só. Deixa eu voltar aqui só para o teste. Ó, percebam que eu fiz um gráfico de dispersão. Agora, como eu criei o meu modelo linear, eu consigo adicionar a linha de tendência. Então, é a função abline, A-B-L-I-N-E. E aí sim, nessa função, eu vou passar o meu modelo linear que eu criei. Percebam que eu atribuí o meu modelo linear para uma variável chamada modelo. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, percebam que ele já adicionou a minha linha de tendência, tá? Agora eu quero deixar esse gráfico um pouquinho mais bonitinho, ó. Isso daqui é o que eu expliquei ontem, tipo, vocês, ylab, se muda o nome do eixo Y, main é o título, call, aqui no caso, acho que eu não falei para vocês, mas é a cor das minhas bolinhas, PCH, o preenchimento, tá bom? E agora eu vou adicionar de novo a minha linha de tendência, agora sim, ficou mais bonitinho. Eu consigo dar um export, eu consigo salvar como um PDF, ou salvar como imagem, ou copiar para esse clipboard, consigo copiar a imagem, tá? Aumentar o tamanho, aí vai de cada um, tá bom? Agora vamos ver. Lembram da função summary? Eu consigo dar um summary no meu modelo. Percebam que ele vai retornar um monte de valor aqui, que, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esses residuals, significa o quão distante as bolinhas, por exemplo, estão da minha linha de tendência. Regressão. O quão distante, por exemplo, eu estou falando distante, mas é basicamente qual a diferença da bolinha que está para a minha linha de tendência. E se ela é negativa, quer dizer que ela está embaixo. Se ela é positiva, quer dizer que ela está em cima. Então, qual que é a diferença entre essas? Quais são os resíduos do meu modelo, tá bom? Então, isso que significa os resíduos, tá bom? Aqui, ó, tem a intercepção, que é o que eu falei da covariação, o desvio padrão, o desvio padrão, na verdade, aqui não, tá? Vamos não, lá. daí não é desvio padrão, não. Não é, não. É que eu li STD, SD, eu confundi. Mas tá, o que é interessante aqui pra gente? R squared, R quadrado, do nosso modelo. Percebam aqui que é 0,944. Caramba, é muito boa essa correlação. O ajustado não faz muita diferença, ó, tá vendo? 0,9378. Então tá bem, tá? Tem uma... gente, só para falar, esse número, ele vai de 1 a 0, tá? Então você pode considerar ele como porcentagem. Então, o que ele está falando é que ele tem 94,40% de chances de ser real, né? E isso é lógico que é um modelo feito, a gente que criou, tá? Na vida real de biologia de vocês não vão passar do R30, tá? Mas 0,3, né? Isso seria uma correlação quase que perfeita, tá? Sim, que não existe no mundo real, tá? Pode continuar. Tem aquela tabelinha lá, vocês deem uma olhada nela, verifiquem qual que é o grau de correlação, tá bom? E deixa eu ver o que eu estava fazendo. Isso daqui é interessante. Vamos lá. Predict é uma função também genérica, que a gente usa, por exemplo, em machine learning, em várias áreas, para várias regressões. É basicamente para fazer previsões. Então, por exemplo, aqui, ó, percebam que eu tenho uma quantidade de fertilizante de 0 a 1.000, 1.100 aqui. Então, vamos lá. Imaginamos que eu queira fazer uma previsão para o meu fertilizante igual a 750. 750. Então, vamos lá. Eu uso a função predict, exatamente assim. Abro parênteses. Primeira instância, eu vou passar o meu modelo linear que eu criei. Eu atribuo o meu modelo linear ao modelo. Então, vamos lá. Modelo, vírgula, segunda instância. Nesse caso, como eu quero fazer só atribuir um valor, eu vou usar a função data.frame, que eu vou passar um data frame de um elemento só, tá? Então, data.frame,
um fertilizante, no caso aqui eu quero fertilizante igual a 750. Percebam aqui que ele me trouxe a quantidade de produção se eu tivesse 750 de fertilizante, tá bom? Ele não trouxe arredondado, eu consigo dar um round, que é essa função aqui, ó, round. Z, no caso, eu atribuí essa previsão a uma variável, tá? Eu atribuí a variável Z, tá bom? Então, eu dou um round, que é arredondar. O que? Eu vou arredondar o quê? Primeira instância. O que eu vou arredondar, que é o meu Z, para quantas casas decimais? 2. Então, deixa eu botar o Z aqui. Agora sim, ó. 2 casas decimais. Bom? Agora, é verdade, né? Por que eu consegui, aquele link que eu mandei para vocês ontem, por que eu consegui prever a quantidade de mortes baseado na quantidade de casos? É justamente isso que eu fiz. Deixa eu abrir aqui os slides, continuar eles. É justamente uma regressão linear simples que eu consegui fazer com os dados dos Covid de todas as cidades do Brasil. Eu percebi uma correlação, eu fiz uma análise dos meus dados, se eles estavam aptos para fazer essa... Vou passar todos os documentos que eu importei, tá bom? E eu percebi que existe uma correlação no Brasil, só no Brasil, tá? Eu fiz para o mundo inteiro, não existe, tipo, é bem fraca. No Brasil, existe uma correlação, acho que lá no print aqui, ó, daqui a pouco eu vou passar. Mas primeiro eu fiz uma coleta de dados, eu verifiquei se tinha uma correlação, essa coleta de dados tem que ser de uma fonte confiável, tá? Tipo, do Ministério da Saúde, de secretarias de saúde, fontes confiáveis, realmente. Eu verifico se tem uma correlação. Eu verifiquei e havia uma correlação até de R², não que seja, tipo, estrondosamente forte, mas tinha uma ótima correlação. Se eu não me engano, ontem estava uma correlação de 79% por aí. Quer dizer que o meu modelo estava explicando 79% da minha correlação, que era o que vocês viram ontem, tá? E aí eu usei a função Linear Model, que é exatamente o que eu expliquei para vocês agora. Eu vou disponibilizar para vocês o documento, tá bom? Eu passei um modelo linear, um LM, mortes, que é o meu Y, casos, que é o meu X, de data eu importei um arquivo. Um arquivo que tinha todas as datas, vocês conseguem importar, deixa eu ver, do Ministério da Saúde, eu acho que o G1 também disponibiliza, tem um site chamado brasil.io/covid que também disponibiliza, tá? E vocês conseguem fazer uma previsão. Eu passo a predict, o meu modelo linear que eu criei, data.frame, casos igual a um valor que eu quero prever. Justamente isso que eu fiz ontem com o meu Covid. Não, calma, não tô com Covid, não. Com uma análise. Percebam que nesse print aqui, ele estava explicando 80,3%. Uma queda, tipo, nem que seja mínima nesse valor, é muito brusca no meu modelo linear, tá? Qualquer queda, tipo, que seja decimal, é muito importante para vocês avaliarem. Será que os casos aumentaram? Será que os casos diminuíram? Mortes aumentou, diminuiu? Aí cabe da análise de vocês para verificar os dados, fazer uma limpeza deles de novo, coisa, tá? E acho que daqui a pouco eu vou explicar como que eu fiz aquele site lá, mas eu não vou conseguir literalmente explicar como fazer, mas o que eu usei para fazer aquele site que eu mandei para vocês ontem, tá bom? Espero que tenha ficado claro o que eu fiz para conseguir prever a quantidade de mortes baseado na quantidade de casos da sociedade, tá bom? Agora vamos entrar num tópico um pouquinho bem amplo, né? Machine Learning. Só deixa eu fazer um adendo, gente. A gente não vai conseguir prever casos de Covid assim, tá? Isso é só um modelo conceitual teórico, tá?
para você auferir casos de Covid, tem muitas outras variáveis. Daria um curso de 4 horas de como fazer essa análise dos números do Covid, tá? Mas é só um panorama que dá para a gente fazer essa análise, né? E principalmente em regressão simples, tratando de espaços amostrais pequenos, como cidades, ela se ajusta bem melhor, né? Porque como o meu espaço amostral diminui, o número de pessoas diminui, a quantidade de fatores e correlações que afetam no contágio diminui, uma regressão linear, ela pode explicar muito bem, até, principalmente em cidades menores, tá? Cidades maiores como São Paulo, mais populosas, não explica tão bem, tá? Mas em cidades pequenas, ou, por exemplo, você quer fazer de, sei lá, seu bairro, e uma regressão linear pode explicar muito bem, tá? Só esse adendo. Pode ir aí, Matheus. O que eu fiz, quando eu tava fazendo isso daí, eu tentei pegar do mundo inteiro. Cara, deu uma correlação muito fraca. Porque, na verdade, para você modelar a Covid, né, você usa um modelo chamado SEIR, né, que é um modelo de expansão epidemiológica, né. É um modelo bem difícil, bem complicado de se fazer, enfim, mas é mais ou menos assim que você modela curvas de crescimento do Covid, inclusive é o tema do meu TCC, né, mas, enfim, para cidades pequenas você pode utilizar essa regressão simples aí para o seu bairro, sei lá, né, eu moro aqui perto da Brasilândia, né, e eu vou usar ela no meu TCC, então eu vou usar aqui na Brasilândia, eu usei uma regressão, não foi uma regressão simples, mas foi bem parecido com o que ele fez, é bem legal, gente, bem legal essa parte aí. Para vocês aí, ó, aplicabilidade 200%, tá? Pode continuar aí, Matheus, por causa do tempo. Ah, sim, verdade, né? 10 minutos. Então vamos lá, eu não consigo explicar como fazer um machine learning agora em 10 minutos, mas pelo menos explicar o conceito dele, que sim, tem como fazer no R, tá? Dei uma pesquisada nesse pacote chamado Navy Base, tá? Dei uma pesquisada nele, que é basicamente focado para machine learning no R. O que seria machine learning? Por que esse cara colocou um bebê? Será que eu tava bêbado quando eu fui fazer esse slide? Não. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Imagina que eu seja um pai, eu tenho um bebê, e ele não saiba de nada ainda, ele só sabe falar papai, mamãe. E aí eu vou lá e falo para ele, ó, mostra uma foto de um cachorro para ele, e ele vai me falar, papai. Aí eu falo, não, filho, não, eu não vou falar cachorro, eu vou falar au au. Isso daqui é au au. Aí ele vai falar, não, é papai. Aí eu vou lá e mostro 10 fotos de cachorrinhos pra ele. Aí ele vai chegar na 10ª e vai falar au au. Ele aprendeu o que é um cachorro. Só que aí eu vou estar andando com ele na rua, eu vou ver uma zebra. O meu filho, ele vai falar au au. Ele não reconheceu o que tem diferente. Então eu preciso explicar para ele que aquilo dali é uma zebra. E é exatamente isso que a gente faz para a máquina. A gente vai, não digo populacionar, a gente vai ensinar através de um banco de dados que a gente coletou o que é isso, o que é aquilo, baseado em fatores. Por exemplo, cachorro, no caso, é um fator, é uma classe. Eu estou classificando o cachorro, eu estou classificando zebra, o que é uma zebra, o que é isso, o que é isso. E, por exemplo, quando que a gente vai usar? Quando a gente tem a necessidade, a gente fez um estudo com método científico, não sejam leigos para enviesar o seu banco de dados, mas basicamente imaginamos que você tenha feito uma análise gigantesca e aí você vai jogar no R, ele vai conseguir entender, a máquina eu vou conseguir fazer com que ela pratique e eu consiga verificar uma taxa de acerto dessa máquina. Então, eu vou separar os meus dados, por exemplo, 70% para treinar a máquina, eu vou jogar 70% dos meus dados, não de forma seletiva, mas de forma aleatória. Eu vou jogar, fazer uma amostra simples lá e jogar para ela. Ela vai entender. Aí eu vou pegar 30% e vou jogar para a máquina. Ó, máquina, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu verifico qual que é a taxa de acerto dela. É basicamente isso que o Navy Base faz, esse pacote, tá bom? Aqui, deixa eu só mandar para vocês que eu fiz um exemplo disso. Deixa eu restaurar isso aqui. Eu fiz um exemplo disso que é para...
É um banco de dados que tem aí disponível no Google. Pesquisem dataset para machine learning, que vocês vão achar vários datasets. Eu achei esse daqui para câncer de mama, vou mandar para vocês. Mostrando um exemplo de machine learning no R, tá? Tá só publicando aqui. Se vocês tentarem entrar no do Covid, eu desativei já, porque eu deixo um tempinho ativado só. Vamos lá, vamos dar o link para vocês acessarem para ver como que é. Pesquisem sobre esse pacote, tá bom? Tá, enquanto tá carregando lá, eu vou explicar como que eu fiz esses sites. Eu usei um pacote também chamado Shiny. Shiny é um pacote que você consegue fazer de tudo, tipo fazer aplicativo, que eu consigo fazer várias páginas com várias linhas. Aqui eu só dei um exemplo de como que ele funciona. Eu tenho uma entrada, eu tenho um código, que é basicamente a minha interface, e eu vou criar, por exemplo, aqui Fluid Page. Eu crio um título, eu crio uma linha, eu crio outra linha. Esse H1 significa tipo header, tipo meu cabeçalho. Então percebam aqui, ó. Eu fiz uma aparência, né, em que meu aplicativo vai ter um título, title panel, então título do aplicativo. Ele vai ter uma linha, percebam aqui, ó, que isso daqui é uma linha. E aqui embaixo tem outra linha. Então, de uma maneira bem grossa, é assim que funciona o Shiny. Existem várias funções dentro do Shiny. E aqui o servidor, né, o input e output, eu vou entrar valores, eu vou mostrar os valores e vou atribuir eles. E aqui eu deixei um link, calma aí, boa. Um link para vocês aprenderem Shiny, tem esses 2 links. E onde publicar, que é onde eu estou publicando esses meus sites, nesse shinyapps.io, que é justamente o que eu vou mandar para vocês agora. Cadê o link? Aqui, ó. Que é justamente... Nossa, foi o link? Foi, né? Acho que foi. Justamente onde Foi o link. eu tô publicando os meus... Aí, já tá funcionando já. Boa. Eu acho que é isso, mano. Mostra ele aí na sua tela. Mostra ele aí pra quem não conseguir entrar. É verdade. Galera, eu fiz mais 23 exercícios para vocês praticarem. Não, mostra o aplicativo aí que você faz aí, ó. Eu basicamente deixei algumas informações aqui, deixei todas as referências aqui. Fiz referências também dos dados, de onde que eu tirei. Fiz uma visão geral, um overview aqui. Basicamente, para classificar um câncer de mama, baseado na espessura da massa, uniformidade do... Por favor, podem julgar. Às vezes pode estar um pouquinho errado o que eu escrevi. Gente, a gente não manja de biologia, tá? Mas vocês que manjam, se quiser colocar... Se vocês souberem aí o que é mitose, o que é núcleos nus, eu não faço a mínima ideia. Mitose? Acredito que o Matheus também não. Eu conheço, mano. Ele conhece, né? Ele acabou de sair do vestibular, né? Verdade, né? Eu não sei, tá? Núcleos aí pra mim, enfim, aí vocês brincam aí, tá? Vocês que manjam aí da coisa. Eita. Aqui, ó, o câncer é maligno, baseado nessas características. E percebam que a taxa de acerto dessa máquina está sendo de 93%, 93,45%. Basicamente, eu peguei esses dados dessas referências, joguei para a máquina 70%, treinei 30% e está acertando 93% dos casos, tá bom? Então, eu atribuo características a um fator maligno ou benigno. Benigno. Isso. Basicamente assim que é o machine learning, tá bom? Essa parte de inteligência artificial, putz, cara, é muito interessante, eu recomendo muito que vocês pesquisem, tá bom? Aqui são os exercícios que eu disponibilizei ontem. Quem não conseguiu acessar, acessa pelo Drive, tá? As respostas eu disponibilizei num arquivo notebook, que é aquilo que eu falei para vocês ontem, que é basicamente isso daqui. Esses exercícios aqui, ó, deixa eu tirar esse plot, deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Esses exercícios aqui eu fiz para aula de hoje, tá bom? Para vocês praticarem como que eu pego uma coluna de um data frame, como que eu faço a média, o tamanho, até exercícios com regressão linear, tá bom?
Os últimos exercícios é para regressão linear. Igualzinho o que eu fiz, que eu mandei para vocês ontem, tá bom? Tem as respostas. Eu vou disponibilizar ainda no Drive, tá? Porque eu percebi que tem alguns erros de português aqui que eu não percebi quando estava escrevendo. Mas eu vou arrumar, tipo aqui, ó. Demonstra o curso. Na verdade, isso daqui é custo. Eu escrevi curso. Eu tava louco já. Mas eu vou disponibilizar para vocês irem treinando. Não é obrigatório fazer, tá? Mas eu recomendo. Nem vocês viram eu programando, mas vamos aprender na prática, tá? E eu acho que da minha parte é isso, mano. Beleza. A Vitória tem algumas coisinhas pra falar pra vocês. Pode ir, deixa eu parar aqui. Primeiro eu queria agradecer vocês, o Caco, o Matheus e o Vitor e a Catu, né? Foi bem legal o curso. Espero que todo mundo tenha aproveitado, principalmente quem nunca tinha visto R, que nem eu. E além disso, só para reforçar para quem não estava aqui logo no comecinho, a presença de vocês foi conferida até às 6h10, tá? Se por acaso alguém teve algum problema, não chegou no horário, e também para quem não participou ontem por algum motivo, manda lá um e-mail para a gente, nesse que eu mandei aí para vocês. E hoje mesmo vai ser enviado o link de feedback, então respondam, porque só quem responder esse link e quem tiver participado nos 2 dias vai receber o certificado, tá bom? E sobre o canal do YouTube, eu não vi aqui ainda, tá? Mas aí, de qualquer forma, depois a gente disponibiliza de alguma forma, ou por e-mail, ou por publicação para vocês, tá bom? É isso, valeu. Galera, quem ficou com dúvida, eu sei que o tempo agora já acabou, mas quem ficou com dúvida pode mandar no meu e-mail. Eu vou tentar ficar um tempinho aqui também, um pouquinho a mais, para tirar as dúvidas dos exercícios que eu passei ontem, tá? Mas se quiser, pode mandar no meu e-mail. Eu vou passar ali de novo aqui, ó. No e-mail institucional. Bom, eu acho que é isso. Eu vou passar o meu contato pessoal também, caso alguém queira também. Ó, esse é o meu WhatsApp, tá? Se alguém precisar de ajuda, né? Dúvidas de exercício, mais por o Matheus, tá? Mas se alguém quiser saber algo mais geral, algo mais de programação, assim, eu tenho conhecimentos, eu tenho a prática de mercado também, tá? Se for algo mais assim, mas as dúvidas do exercício em específico é pro Matheus, tá? Mas segue aí o meu contato aí para quem quiser chamar, beleza? Aí qualquer coisa aí, vocês querem falar com o Matheus, é isso, tá? Vou deixar meu contato aqui também, Caco, pro pessoal. Uhum. Infelizmente você não vai estar mais no Catu, então, como representante do Catu, vou deixar meu número aqui. Ah, é verdade, né? Foi o último curso. Se quiserem entrar em contato com a gente do Catu, é só entrar em contato comigo que a gente conversa, tá? Para parcerias e cursos, aí eu entro em contato com o Vitão, tá? Para mim é só algumas dúvidas do curso, tá? Então, parcerias aí, o Vitão vai deixar o contato aí do Catu, e aí vocês entrem em contato, tá? E é isso, foi um prazer, gente. Boa noite, tá? Bye, bye.